Pessoal, bom dia. Como já foi apresentado, meu nome é Guilherme Gomes Rolim, sou entomologista do IMA, fico com vocês aqui, tem muita gente que me conhece aí das rodadas do GTAs, então a gente fica nessa luta, principalmente trabalhando com bicudo algodoeiro, mas com outras pragas também. O Jean me deu essa oportunidade, essa missão de estar aqui hoje, nesse evento tão importante, para falar um pouco de açúcares entomológicos, né? E então essa contaminação da pluma por açúcar entomológico, principalmente mosca branca e pulgão do algodoeiro. No caso dos açúcares, quando a gente fala em açúcar, né, a gente tem que lembrar que temos açúcares fisiológicos também. No caso, a frutose, sacarose e glicose, que compõem os principais açúcares que estão envolvidos na própria fisiologia da planta. E esses açúcares, eles aparecem também na pluma, tá? Eles vão aparecer na pluma. Em análise, você vai conseguir encontrar em certas quantidades esses açúcares também fisiológicos. Só que a grande questão é, esses açúcares não são os responsáveis pela pegajosidade. O que realmente é responsável pela pegajosidade seriam os açúcares entomológicos. São esses o quê? Geralmente, os insetos sugadores, no caso, como pulgão e mosca branca, eles, para calibrarem a pressão osmótica, eles vão transformar alguns açúcares. E, no caso da mosca branca, que é o grande problema que a gente vai ter, a gente vai explicar mais na próxima parte do painel, temos a trealulose. Tá? Por que a trealulose é tão problemática? Todos os açúcares, eles vão cristalizar. Tá? Mesmo aqueles açúcares fisiológicos, como a glucose, sacarose e a frutose, eles vão cristalizar, assim como a própria trealulose, que é transformada através da própria sacarose. Essa trealulose, ela tem um ponto de fusão muito baixo, 48 graus Celsius. Veja que tanto a frutose, glicose e sacarose variam entre 116 a 184. E na média geral, nas fiações, a temperatura média das máquinas vai girar em torno de 53 graus. O suficiente para transformar o quê? Pegar aquela trealulose que está em estado sólido e transformar ela novamente em estado líquido, e causando a pegajosidade. Tanto que se você pegar o próprio rolinho de borracha da passadeira, que é um ponto que vai chegar na maior temperatura dentro das máquinas que você está trabalhando na fiação, nós vamos atingir em torno de 75 graus na média e 70 graus. Não vai se passar disso. Então, esses outros açúcares, no caso dos açúcares fisiológicos, não são os responsáveis pela pegajosidade, e sim o açúcar entomológico, produzido por mosca branca e pulgão, principalmente por mosca branca. Por que eu falo principalmente por mosca branca? Quando a gente tem aqui o Ascocip, que seria o pulgão do algodoeiro, nós temos uma produção de trealulose mais pequena, inferior ao que a gente tem quando a gente pensa em mosca branca, que você tem uma grande quantidade de trealulose. Chega dentro da própria produção do açúcar, do honeydew da mosca branca, 45% do que era desse açúcar é trealulose. Varia de 36% a 45%. Que pode vir, vai manchar aquela pluma e você vai ter uma pegajosidade na hora que vai passar no processamento. Então, outro ponto que é bem interessante de se observar quando você pensa tanto na mosca branca como no pulgão, é a questão das plantas no final do ciclo estarem estressadas. Tá? E o que isso tem a ver com produção de açúcar, produção de trealulose? Plantas estressadas têm maior concentração de sacarose. Sacarose é o principal açúcar responsável pela transformação em trealulose ao inseto se alimentar. No caso aqui a gente tem um exemplo de dietas artificiais, tratada a mosca branca alimentada com dieta artificial, que variava de 2,5, 7,5, 15 e 30% de sacarose. Quanto mais sacarose você coloca na dieta artificial, maior é a contagem de trealulose depois, maior é a produção de trealulose. Nós temos um grande problema no fim do ciclo, que é essas plantas vão estar estressadas, produzindo mais trealulose, maior dificuldade de controle e populações maiores.
Esse é o grande ponto, a grande chave, né? Só para recapitular, o que mancha, o que vai açucarar a nossa pluma, o que vai dar pegajosidade, não são os açúcares fisiológicos, e sim os açúcares entomológicos. O nosso grande problema é mosca branca e pulgão, principalmente a questão da mosca branca. Tá? Então, a gente encerra essa primeira participação, né, com essa pergunta, né? Quais são os desafios e estratégias para o controle de insetos responsáveis por açucarar a nossa pluma? A gente retorna aqui daqui a pouco para conversar mais sobre isso. Então, em todas as características, de uma certa forma, a gente conseguiu evoluir muito nos últimos anos. Tá? E quando a gente compara isso, né, com os outros países que também fornecem o algodão, a gente percebe que nós tivemos até ganhos, melhorias, quando você compara a safra do ano passado, né, com as principais características de comprimento, resistência principalmente, a gente percebe que a gente teve um ganho significativo aqui de qualidade também. Tá? Ou seja, quando você compara com países como os Estados Unidos, a própria Austrália, né, nosso algodão também ele é bastante limpo, né, e bastante aceito quando se fala em características intrínsecas. Tá certo? Bom, e aí? Tá? Mas desde que o Brasil, né, se tornou um grande produtor, né, a gente tem feito muito para melhorar a produtividade. Né? E também temos que evoluir na questão da qualidade de fibra. Né? Evoluímos muito na questão das características extrínsecas, comprimento, resistência, uniformidade, micronério, e aí vai. Né? Mas, entretanto, quando a gente fala de extrínseca, nós estamos falando de alguns problemas externos ao algodão. Né? Então, dentre eles, nós temos aí a questão da pegajosidade, né, que no ano passado, né, foi bastante significativo esse problema. Tá? Então, além da pegajosidade, nós temos a questão do plástico também, né, do seed coat, picão, caule, entre outros contaminantes que também a gente precisa atuar quando se fala em qualidade. Tá? E isso, né, a Cotton Brasil, né, ela contratou uma empresa de consultoria e desenvolveu um trabalho nos principais países onde o Brasil exporta esse algodão. Tá? E nesse trabalho, né, foi identificado que a pegajosidade é um fator importante que nós precisamos atacar para melhorar a qualidade do nosso algodão. Então está muito claro nesse trabalho a importância da gente realmente buscar a mitigação desse problema. Tá? Bom, então, e para isso, né, como é que a gente pode quantificar isso? Né? Então existem vários métodos que você pode quantificar o açúcar. Porém, o ICA Premium desenvolve várias rodadas de teste com vários instrumentos. E nessas rodadas, o que ficou identificado que são os sistemas termodetectores, né, que é o que melhor reproduz o que realmente acontece na fiação. Tá? Então, por conta da temperatura lá, principalmente da mosca branca, na faixa de 48 graus. Tá? Então, em vários pontos da fábrica se encontra com 50 e poucos graus. E justamente os termodetectores, nós chamamos instrumentos SCD, H2SD e Contest. Esses são os instrumentos que existem hoje no mercado. Tá? Bom, e esses aparelhos, ele permite, tá? É basicamente como se fosse um ferro de passar, né, com papel alumínio, onde você coloca o algodão, tá? E a uma determinada temperatura você vai identificar quantos pontos ficaram pegajosos nesse papel. Tá certo? Então esse instrumento ele faz exatamente isso, né? Opa, desculpa. Não vai. Bom, então esse é o H2SD, que é um termo, ele faz dessa forma esse resultado, tá? Existe uma forma de continuar de quantificação dele em cima daquela tabela que vocês veem lá em cima. Deixa eu ver aqui. Tá? Então aqui, ó. Então aqui você tem a tabela onde você sabe que tem pouca pegajosidade, muita pegajosidade. Essa tabela é específica para esse tipo de aparelho H2SD. Tá? No Brasil, nós temos então a Unicoto aqui em Primavera do Leste, que realiza esse ensaio através desse instrumento aqui. Tá certo? É feito 3 pinçagens, né? Precisa-se de 100 gramas mais ou menos, umas 36 horas para que você possa ter a entrega desse resultado, tá certo? E a recomendação que a gente
faz é que você faça 10% sobre uma mala ou sobre um lote que você queira verificar se você tenha pegajosidade, tá certo? Aqui é um exemplo de um relatório, né, e a quantificação dos pontos pegajosos. Aqui é um algodão que tem um baixo índice de pegajosidade, aqui tem um pouquinho mais, né? Então é um laudo, né, tradicional de um resultado de análise de pegajosidade, tá? Através desse método, tá certo? Um outro método que você tem é um equipamento mais novo, recente, foi apresentado na conferência de Bremen, tá? Ele é reconhecido, né, como um teste aceitável, tá certo? E ele também tem um princípio também, né, onde você tem um tambor, né, a uma determinada temperatura, na ordem de 35 graus, que vai grudar então o algodão que está pegajoso. E aí também tem uma tabela. Ambos os instrumentos, tanto o Conta-STS quanto o H2SD, né, eles têm correlação por serem sistemas termodetectores, tá certo? Esse aparelho hoje tem no Senai Blumenau, a Unicoton também adquiriu esse equipamento, tá? Provavelmente lá na Bahia deve ter mais um instrumento desse que permite você fazer análise. Ele precisa de 50 gramas, né? O prazo de entrega em 1 ou 2 dias úteis, assim como o H2SD, né? E também é possível fazer com esse instrumento em torno de 400 ensaios por dia. Tá? Então, infelizmente, no Brasil não temos muitos aparelhos para poder fazer essa análise, né? Mas vocês estão aí conhecendo os dois principais instrumentos, né, que podem reproduzir exatamente o que acontece na fábrica. Tá? Aqui é um laudo, né, desses resultados dessa máquina, mostrando um índice baixo, né, e aqui um índice bastante elevado de pegajosidade, né, feito em algodão da safra passada. Tá certo? Bom, então aí vamos então para o problema da mitigação. Aí eu volto para o Guilherme. Então vamos mais a fundo agora, né? Tanto com a problemática, entender a problemática e entender como mudar isso. Tá? Como podemos mudar isso? O grande ponto é que às vezes se fala muito em aplicar, aumentar a aplicação. Às vezes a gente tem que repensar esses pontos. Claro que temos que fazer as aplicações para controle das pragas, mas temos um ponto-chave. Como a gente está aplicando, o que é que a gente está aplicando e de que forma a gente está colocando o produto lá. A gente vai entender isso, porque no final do ciclo é muito mais difícil a gente controlar sugadores, principalmente no caso da mosca branca. Por que eu estou falando tanto de mosca branca? Se a gente pegar, né, lembra que eu falei no início agora, anteriormente, no painel anterior, com relação à trealulose. Isso aqui é a produção de trealulose, a quantidade de trealulose no honeydew, ou seja, no açúcar produzido pelas ninfas de pulgão, primeiro, segundo, terceiro e quarto insta. Então a gente tem varia de 0,02 a 0,06 microgramas, ou seja, uma quantidade pequena. Quando você pega a mosca branca, e aí o que eu falei para vocês da questão da mosca branca, onde de 36% a 45% do que ela produz, da solução açucarada dela, é trealulose, então começa a ficar um negócio mais complexo. Porque a gente pega as ninfas de mosca branca de primeiro, segundo, terceiro e quarto insta, e você tem uma produção que varia de 0,12, ou seja, é o dobro do que a maior do pulgão, a 0,84. Isso falando só em ninfas. É uma quantidade muito mais elevada. Quando a gente pensa em controle, pensando em pulgão, nós temos esse um compilado, tá, dos trabalhos realizados pelo IMA, principalmente pelo Dr. Jacob Neto, que é meu colega na entomologia, onde a gente tem, a maioria dos produtos, a gente está com de média a alta eficiência ou alta eficiência, grupos químicos e produtos. Por quê? Nós temos mais, às vezes, opções, e é um alvo, teoricamente, mais fácil do que a mosca branca em si. Onde é que o pulgão vai estar? Terceira folha no ponteiro e terceira folha lá em cima, no ponteiro do algodão. É mais fácil de atingir. São folhas mais jovens, que estão translocando mais produto e são mais molháveis. Por que mais molháveis? Tem menos camada de cera. Então são folhas mais molháveis, ajudam a se penetrar produto. Quando a gente pensa em mosca branca, né? Se você pensar na condição da molhabilidade, isso para outros produtos, a gente tem a interação produto-planta.
Pulou um slide aqui. No caso da mosca branca, você quase que dobra a quantidade de ovos, né, quando ela entra em contato com a subdose. E outra coisa, você muda a razão sexual. E qual é a interferência disso? Primeiro porque se você aumenta o número de fêmeas, você produz mais ovos. Produzindo mais ovos, mais descendentes. Então, um crescimento maior da população. Segundo ponto é que as fêmeas produzem mais de 10 vezes trelulose do que os machos. Né? Sai de 3,18 para 48,04 quando você tem uma fêmea, relação fêmea-macho. E quando a gente tem uma subdosagem e há um estresse nos insetos, o que é que acontece com esse estresse? Você faz com que essas fêmeas, né, saiam com uma razão sexual de 50% macho, 50% fêmea. Para cada um macho você tem 2,7 ou 3 fêmeas. Quase que triplica, a gente quase que triplica o número de fêmeas. E aí você junta tudo isso atrelado a uma má distribuição do produto, maior número de fêmeas, maior número de oposição, crescimento mais rápido dos insetos e uma maior quantidade de trelulose. Além disso, você está engajado ainda a situação da planta, por estar estressada, tem maior concentração de sacarose, facilitando a maior produção de trelulose. Então, para finalizar, né, que meu tempo já está encerrando, a gente traz esses pontos aqui, que seriam quais estratégias para manejar. Controle antecipado, muitas vezes aplicações direcionadas às vezes até na cultura anterior ao algodão, para a gente baixar essa população. Manutenção de baixas populações durante o ciclo da cultura, porque quando a gente utiliza, né, bem no início do algodão, até os períodos que tem maior umidade, a gente consegue trabalhar também com biológicos juntos. Isso está atrelado também a uso casado de produtos, seja químico com químico ou químico com biológico. Você fazer essas misturas para conseguir um maior potencial. Você veja que quando se usa o acetamiprid e o piriproxifeno separado, você tem em torno de uma média, um médio controle. Quando você tem essa casada dos dois produtos, você consegue potencializar, você tem um efeito sinérgico deles, tá? Ou o uso de biológico junto. Uso de óleos e adjuvantes, para a gente vencer essa barreira, né? Conseguir fazer gotas menores, conseguir colocar mais produto lá embaixo e conseguir fazer com que essas folhas fiquem mais molhadas e mantendo o produto em estado líquido por mais tempo, maior penetração dele. Maior penetração, maior chance de causar mortalidade, né? E a questão da desfolha, né, no momento certo. Eu coloquei até em destaque porque é um tema mais criterioso e até polêmico. Qual o momento certo da gente fazer a desfolha, né? Às vezes compensa se manter um pouco mais folha de algodão para a gente tentar encher mais um pouco aquele ponteiro, alguma folha, ou a gente tem e arriscar ter uma população de mosca branca no final que a gente não consegue controlar e manchar aquela pluma e ter deslágio, ou a gente desfolha um pouco antes, às vezes escolhe um pouco menos, mas com maior qualidade, tá? Então acho que é uma pergunta que fica também para todos aqui. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Bom, agora a gente vai para as considerações da indústria, da cadeia produtiva, porque afinal de contas, como que isso impacta, né? Que problemas esses inconvenientes também vêm a trazer. Quem vai participar agora, quem vai falar primeiro é o Franco, certo? O microfone já está aqui. E na sequência, o senhor Alexandre Sheikio, para a gente debater justamente essa questão. Bom dia a todos. Agradecer ao IMA, à AMPA, pelo convite, pela confiança depositada na gente vir aqui trazer um pouco dos relatos da indústria. A gente não vem falar enquanto uma indústria específica, mas sim enquanto a indústria têxtil de fiação. Esses assuntos foram abordados dentro do nosso comitê na ABIT. Então, o que a gente traz aqui são considerações, percepções e sentimentos que nós, que estamos na indústria, temos. Então, obrigado por essa oportunidade e deixar claro que a gente é do algodão e a gente quer cada vez mais ser do algodão e que o algodão brasileiro seja uma referência nacional e mundial. Trazendo um pouquinho do que é o nosso dia a dia quando a gente fala da pegajosidade, né? Sacarose, açúcar. A gente não quer falar, na verdade, mas a gente tem que falar. Esse é um equipamento que inicia o processo de fiação chamado CARDA, e
e na sequência a gente mostra para vocês como é que ele fica dentro dele. Dentro dele tem várias guarnições, e esse aqui é uma das guarnições quando o algodão vem com uma pegajosidade. Então não tem o que fazer, a gente tem que parar o equipamento, abrir o equipamento e limpar todo o equipamento. E isso pode levar algumas horas. Imagine vocês numa empresa que tem 40, 50, 60 equipamentos como esse. E se esse equipamento para, todo o processo para frente para, e aí iniciam-se as perdas. Este mesmo equipamento, essa aqui é uma mesa. Aqui a gente trouxe uma foto de como essa mesa ela precisa estar limpa. É como se fosse um aço inox, e é por onde passa o material, então ele não pode ter nenhuma contaminação. Qualquer contaminação que haja nessa mesa, essa contaminação vai adiante. Aqui a gente traz uma mesa contaminada, assim como a gente traz na sequência uma régua dessa mesma máquina contaminada com açúcar com pegajosidade. Então não tem nenhuma alternativa a não ser parar a máquina, abrir a máquina e limpar toda a máquina. Esses equipamentos, numa rotina normal, eles são limpos uma vez, e não dessa forma, uma limpeza mais superficial, dependendo de empresa para empresa, uma vez por dia. Uma limpeza geral é feita uma vez por semana. Quando tem algodão com pegajosidade, a gente faz até 3 limpezas por dia. Então não tem produtividade que chegue a tempo. E aí a gente começa a gerar alguns outros problemas adiante. E aqui é uma outra máquina chamada reunideira. Isso aqui é um cilindro metálico por onde guia uma lâmina de algodão. Ele também precisaria estar limpo. Vejam como ele está. Então também não tem outra alternativa. Para a máquina, abre a máquina, limpa a máquina, passa, usa um nome aqui que eu não sei o nome técnico, mas é aquele braço, que é um polidor, e dali umas 2 horas tem que fazer tudo isso de novo. Também é uma máquina no meio do processo, que se a gente parar essa máquina, o processo adiante para. Então vocês percebam que durante o processo a gente vai tendo vazios. E numa fiação, assim como imagino eu não entendo absolutamente nada de colheita e de beneficiamento, quando começa a colher tem que começar e terminar. Quando começa a beneficiar tem que começar e terminar. E na fiação não pode parar. Nós somos uma indústria de alto volume, baixa variedade, é uma commodity e a gente precisa ter escala, não pode ter parada. A foto seguinte é um outro equipamento, chamado penteadeira. Vocês podem perceber aqui, aqui tem um rolo onde o material está enrolado. Isso aqui é um rolinho de borracha. O colega anterior trouxe um rolinho de uma penteadeira, é de um passador, a gente já ouviu um passador, mas essa impregnação ela não acontece normalmente, ela acontece quando o algodão está impregnado. Imagine uma empresa de 10, 15, 20, 30, 40 equipamentos como esse, onde você olha uma visão, onde tem uma luzinha na máquina que acende quando a máquina está parada. E você olha aquilo e parece um pianinho de Natal. Só tem luz acesa. O setor inteiro parado. Posso dizer que é desesperador. Aqui nós temos o passador, que foi falado anteriormente. Aqui a gente tem uma mesa do passador, vocês podem ver ela limpa, sem nenhuma contaminação. E na sequência uma mesa contaminada. Todas essas sujeiras e imperfeições, elas vão aparecer no fio na sequência, durante o nosso processo. Aqui é uma foto um pouquinho com um ângulo mais fechado, mas vejam, percebam essa sujeira. Essa sujeira, ela não poderia estar aqui. E por que essa sujeira está aí? Em função da pegajosidade do algodão, a mesa vai ficando suja e as fibras voláteis vão colando nessa máquina. Aqui a gente traz um outro exemplo de um rolinho de uma maçaroqueira, é uma outra máquina do processo de fiação. Vejam que esse rolinho ele deveria estar também limpo. Esse rolinho ele tem um processo que a gente de tempos em tempos a gente faz uma retífica nele, mas aqui a gente tem que fazer com uma frequência muito maior, porque à medida que vai limpando ele vai perdendo as características, então a gente tem que fazer retífica. Então mais uma perda no processo, mais um custo no processo de produção. Então essas impurezas que aqui estão, elas são ocasionadas pela pegajosidade. Aqui é uma outra máquina, também uma penteadeira, também um rolinho. A gente traz para vocês verem essas imperfeições, essa sujeira que fica aqui. Isso não pode acontecer. Isso no processo tem que parar e tem que limpar.
Aqui um filatório e aqui a gente cria um caos. Um filatório é uma máquina efetivamente onde faz o fio. Então até aqui nós estávamos falando da preparação. Quando chega no filatório onde o fio efetivamente será feito, não tem mais onde corrigir. E você imagina uma máquina de 80 metros de comprimento, com 1.680 posições de fiar, toda arrebentada. Onde a gente tem um operador para cuidar de 2 máquinas, a gente precisa de 3, 4, 5 operadores para cuidar de uma máquina. E não existe esse operador. Não tem. Não, a mão de obra, imagino que para vocês é a mesma coisa para nós, é bem difícil de conseguir. E aí gera uma rotatividade mais elevada, a gente aumentou em 40% o nosso índice de rotatividade, aumenta em 33% o índice de absenteísmo, atestado médico, falta, ausência. A gente precisa aumentar a temperatura da sala, diminuindo a umidade, isso gera um calor, um ambiente, quase uma sauna, e aí rotatividade e absenteísmo aumentam. Dando sequência aqui nas fotos, para vocês verem, um filatório rompido, enrolamento no cilindro canelado. Aqui a gente traz um rotor limpo, percebam um rotor limpo aqui, e na sequência um rotor sujo. Isso aqui é sujeira, impregnado pela pegajosidade. E não tem o que fazer. Para e limpa manualmente. Nós também não temos essas pessoas para fazer essa limpeza. Então é uma força-tarefa. E concluindo, eu vou mostrar rapidamente aqui, com a ajuda do T5, os testes que são feitos na preparação. Sempre na imagem de cima é um diagrama de massa sem pegajosidade. E vejam o diagrama de massa aqui embaixo. As imperfeições que existem, usando uma penteadeira, a sequência do passador, vejam a diferença de um para o outro. Todas essas imperfeições aqui, depois elas vão para o fio. E por fim, uma maçaroqueira, que é a etapa anterior ao filatório, onde efetivamente é feito o fio. Então, todas essas imperfeições, elas vão para o fio. Se não vão para o fio, elas são cortadas. E se são cortadas, é mais desperdícios que são gerados. Obrigado. Obrigada, Fran. Alexandre Schenker, por gentileza. Dando sequência às considerações da cadeia produtiva, antes da gente abrir para questionamentos, para perguntas e participações. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui nosso presidente da AMPA, Orcival, também é índio, né? Porque ele usa uma tintura chamada cacique goiano, né? Também tem o cabelo preto, né? Orcival, igual do Tocantins. E cumprimentar também o nosso presidente da Abrapa, Gustavo Vicoli. Parabéns pela realização do workshop. O último workshop que nós tivemos aqui no Mato Grosso, de qualidade, foi em 2018, tivemos em torno de 300 participantes. E nós temos que estar nos atualizando. Então, agora retornando para cá, em torno de 400 participantes. E como o presidente Gustavo falou, que vai ter já teve também em outros estados, e também mais alguns workshops no interior aqui do Mato Grosso, isso vai ser muito importante para nós. Bom, parafraseando um pouco, usando um pouco do humor do nosso presidente, eu achei que eles estavam aqui, eu fui presidente da Abrapa e pude viajar o mundo vendo como é que é a imagem do algodão brasileiro, né? E eu achei que eles fizeram uma homenagem para mim, porque eu tenho uma camisa muito parecida com essa, uma foto minha ali, né? Mas daí eu olhei ali, o cara tem bem mais cabelo que eu aqui atrás, então não sou eu ali. Então não foi uma homenagem. Eu também sou perseguido por algumas particularidades físicas, viu, Orcival? Bom, o que eu posso ajudar a todos aqui é trazer um pouco como é que é a visão do mercado em relação ao algodão brasileiro. Bom, olha aqui o que aconteceu esses últimos anos aí. O algodão brasileiro, ele se tornou o maior exportador, a nossa cadeia se tornou a maior exportadora de algodão do mundo, ultrapassando os americanos, tudo, mas a gente chegou nesse ponto, mas a custo de quê? Nós tivemos um grande trabalho que nos anos 2000, quando a gente viu a viabilidade do algodão aqui no estado do Mato Grosso, no Cerrado brasileiro, na Bahia, e nós vimos que nós tínhamos potencial para deixar de ser um grande importador, para ser
um grande produtor, em primeiro lugar, e depois como é que nós vamos fazer com o excedente desse algodão, nós vamos ter que levar para fora. E nos inícios do ano 2000, a associação, junto às associações, começaram a buscar no mundo o que é a demanda, o que se vê. Começou com 10 minutos, aqui já está em 2. Falei tanto assim, já nem falei nada da apresentação. Meu Deus! Então, tivemos que fazer um trabalho de casa e buscamos o que nós estávamos a aprender para poder trazer as melhorias que nós fizemos. E nós vamos ver o que nós fizemos aqui, ó. Um dos principais itens que foi falado hoje, o Dr. Edson falou, 5? Tá bom, obrigado. Evoluímos aqui no índice, na questão do comprimento de fibra. Olha como é que foi a evolução nossa. Com a ajuda somatória de melhoramento de sementes, aqui está o pessoal aqui que estão responsáveis por ajudar nós nessa questão da genética, melhorando as questões do beneficiamento do algodão. Eu creio que ajudou bastante a manter esses fatores como o comprimento de fibra, e também nós temos outros pontos que são a questão do índice de fibra curta, né, que foi falado hoje aqui. Mas o que as fiações querem hoje, como foi falado aqui em relação à indústria nacional, tanto a indústria nacional como a internacional, são iguais, elas têm essa procura aí, ó. Isso é um fator, esse é um apontamento lá da fonte lá de Bremen, que a principal de tudo que as fiações querem a qualidade, né? 73% da importância é a qualidade, e o preço vem em segundo lugar, a disponibilidade também vem em segundo e terceiro lugar, junto com a questão de preço. Hoje nós somos fornecedores de algodão durante o ano inteiro, né? E a sustentabilidade vem em quarto lugar. Então são pontos que a indústria hoje busca, e como nós somos percebidos lá, o Dr. Edson falou que a questão nossa hoje é a pegajosidade. O índice de fibra curta nós estamos melhorando. A exemplo do que ocorreu com o comprimento de fibra e com o Microner, que a gente foi desenvolvendo e melhorando, selecionando materiais, e nós aprendendo com a nossa fisiologia, com o nosso trabalho no campo, nós conseguimos avançar e ter melhorias. Índice de fibra curta, eu creio que a gente vai melhorando cada vez mais, mas a gente tem que ter ainda alguns pontos que a gente não pode esquecer. No beneficiamento. O beneficiamento, nós temos aqui no Mato Grosso a única escola de beneficiamento da América Latina, que é em Rondonópolis. Nós temos que aproveitar ela está ociosa. 1 minuto era 5. Esquece. Então, nós temos que ir melhorando na questão do índice de fibra curta. Então, tem os outros apontamentos, o Dr. Edson já passou. Também sobre contaminação. A principal reclamação lá fora é pegajosidade e contaminação com plástico. Isso é o mais visível hoje. Isso que a gente é cobrado, e a gente recebe ligação. Agora o Gustavo está recebendo ligação, né, do pessoal das trades. Mas, gente, estão reclamando para nós que está tendo contaminação com plástico dos rolinhos de algodão, das máquinas enfardadoras. Isso aí pode ser um problema tanto na qualidade do plástico, como na máquina, como também dentro da algodoeira. Então, esses 3 pontos aqui hoje estão presentes: gerentes de fazenda, nós estamos presentes gerentes de algodoeira, pessoal do campo, pessoal do melhoramento. A cadeia aqui está bem representada. Cada um fizer a sua parte, nós vamos ajudar muito a melhorar esses pontos. Porque lá atrás, nos anos 2000, quando a gente foi buscar as melhorias que nós tínhamos que ter para poder ser reconhecido como um algodão confiável lá no mercado internacional, nós colocávamos, quem é do tempo aqui que tinha aquelas fardões, os fardos grandes que a gente prensava o algodão? Levanta a mão. Aí tem gente com a mão abaixada, sinal que também agora tem muitos que só viveram a parte do rolinho, né? Lá atrás, um funcionário que recebia marmita, ele pegava, comia a marmita e colocava o plástico, a sacolinha debaixo do fardão. E aquilo ali ia para o algodoeiro, e ia embora e ia contaminando com plástico. Era uma coisa antiga. E nós aprendemos lá fora que nós tínhamos essa condição, voltamos e falamos: não façam isso. Através de workshops muito menores, como era na época. Menos gente plantando algodão. Mas isso daí foi melhorando e evitando.
catávamos já aqueles plásticos depois do almoço, ou as marmitas, para evitar a contaminação dentro do nosso algodão. Então foi um trabalho de formiguinha, só coisa agora numa escala maior nós temos que fazer agora na nossa fazenda com esses cuidados, cada um fazendo sua parte, nós vamos melhorar e muito esses problemas que nós estamos tendo lá fora. E sai barato nós termos esse controle. Por quê? Nós temos eficiência em produção. E se nós não cuidarmos desse detalhe, nós vamos perder valor. Outros poréns que nós temos que falar, vamos falar sobre plásticos depois aqui, vamos falar sobre a contaminação, já falaram sobre a pegajosidade, o Dr. Guilherme falou muito bem a questão, está no ponto ideal da gente controlar a mosca branca. A pegajosidade é um grande tema, foi falado aqui pela indústria. O que dá problema lá na frente? O que vai, não é fisicamente, isso aí vai atrapalhar, e vai atrapalhar a eficiência da indústria, seja aqui dentro do Brasil, seja lá fora. Então eles têm raiva de usar algodão que tem a pegajosidade, porque dá prejuízo para a indústria. Tamanho do fardo, esse aqui é um grande problema. Alguns, como é que vai chegar num estoque lá na China, por exemplo, vai emblocar um fardo com um tamanho menor e um maior. Isso vai ter um desequilíbrio, vai até cair, pode acontecer um acidente lá dentro de um depósito. Então eles vão ter que segregar dentro do depósito deles por causa do tamanho do fardo. Por isso que estão exigindo que tenha um tamanho único. Então são as questões das prensas que nós vamos evoluindo, vamos melhorando, trocando essas prensas, pegando as prensas do tamanho padrão, maior, que é o mercado exige hoje. Arame, questão de incêndio, essas coisas são outras melhorias que podem estar vindo, substituição pelo plástico, pelas fitas de plástico. Capas de fardo, a qualidade, vocês veem aqui, ó, a qualidade que tem aqui, algumas capas de fardo, chega lá, de olhar para ela já rasga, se abre toda. E a gente vê diferenças, quando a gente vê lá fora, vários fornecedores de algodão brasileiro, alguns têm uma qualidade superior. Então pensar também em ter uma qualidade boa isso aí, para o futuro a gente padronizar uma qualidade melhor, para ter uma visão melhor do algodão brasileiro. Olha, isso é algodão brasileiro. Condições geral dos fardos, que também isso aí na questão de estufar, questão de logística nossa, sair da algodoeira e do porto, estufar nos contêineres, a gente tem esses cuidados que a gente está fazendo através de alguns programas que a Brapa tem desenvolvido também, ajudou muito. Bom, aqui é jogo rápido, as duas visões, hoje a gente está trabalhando o que a gente tem de interesse na fiação e lá no varejo, nós estamos atuando nesses dois pontos aqui como a Brapa. Está buscando saber o que a fiação hoje busca, que é a questão das qualidades todas, que a gente está falando muito dos sistemas aqui, as logísticas, né, os lotes uniformes, separar por HVI. É um grande ganho que nós estamos tendo hoje no Brasil. Nós estamos dando uma perna na frente dos americanos, que os americanos levam para um armazém e lá eles gastam muito tempo para poder separar por lotes padrões. E nós já estamos conseguindo separar por lotes padrões aqui dentro das nossas fazendas, nossas algodoeiras, um HVI padrão, uma padronização por HVI. É lógico que nós temos um desafio com os nossos laboratórios de HVI, ter uma dinâmica, ter velocidade, para a gente não ter uma área de espera muito grande para fazer essa separação por HVI, mas é já um grande ganho que nós estamos tendo aqui no Brasil. E é uma vantagem que nós estamos tendo até de eficiência, usando a nossa criatividade para ser mais eficiente até que os americanos nisso. Varejo. A legislação e sustentabilidade, isso aqui são tudo a imagem como é que o varejo nos vê, né? Então, para isso, como o Dr. Edson falou, nós temos uma assessoria que é o Vazir, uma assessoria indiana que nos atende, tem visitado grandes fiações no mundo, buscado o feedback deles em relação ao algodão brasileiro, e nós estamos voltando com eles, mostrando aquele segundo tema lá, ó, que é melhores práticas de utilização do algodão brasileiro, com um áudio usando as características do algodão para tentar ensinar eles. A nossa indústria nacional, está aqui o Serginho, usa praticamente 100% do algodão brasileiro na nossa indústria nacional. Então é um grande exemplo de mostrar para a indústria internacional que pode ser utilizado sim algodão brasileiro em uma proporção maior, não só 30% como é o limite de várias indústrias lá fora, mas nós usarmos boa parte do algodão que eles usam no blend com o algodão brasileiro. Então é um trabalho que nós estamos fazendo. Isso aí é uma grande valia, um grande ganho que nós tivemos isso junto com a confiabilidade que nós estamos ganhando junto com os industriais. E também agora com uma assessoria
e Marco Merlins, que é o pessoal que nos atende para comunicar. É uma atuação que nós temos, inclusive, lá dentro do Parlamento Europeu, para mostrar que a questão da viabilidade do algodão brasileiro, a sustentabilidade, toda aquela imagem que o varejo procura, nós também estamos buscando agora mostrar de uma forma mais profissional. Isso é um grande ganho que nós vamos ter agora, nesses tempos aí, para a imagem do algodão brasileiro. Conclusões são, em grande parte, é isso. A qualidade que nós já sabemos que nós temos, já estamos avançando nessa área, manter esse crescimento e qualidade, sempre preocupar em não ficar tranquilos, digamos assim. Nós temos que estar melhorando, evoluindo, e para a gente poder, essas pequenas práticas, evitar a contaminação, tanto da pegajosidade como de plásticos, nós manter o preço, o basis nosso algodão, para não decair, não ter um deságio, mas sim manter pelo menos o preço e um ágio em cima dessa grande mercado que nós temos que conquistar. A nossa cadeia é organizada, através de a gente poder se reunir aqui, falar a verdade entre nós buscarmos nos corrigir, nos melhorarmos. Isso aí é uma grande vantagem que nós temos. E a nossa produção é eficiente e sustentável, sabendo o trabalho que nós temos em buscar e respeitar o meio ambiente e as questões sociais na nossa área de atuação. A concorrência entre as fibras, isso aqui é o grande, o grande mal nosso. Não é a gente pegar e falar mal do algodão americano, algodão australiano, algodão argentino, algodão africano, algodão chinês. Nós temos que incentivar que se use algodão, seja de onde for. Uma parte do mercado nós vamos estar entrando e levando. O grande inimigo nosso são as fibras sintéticas. E se nós, num ponto da indústria, e lá na frente do varejo, começar a falar, você está tendo tanto problema assim no algodão, ele custa o dobro da sintética, vamos incentivar o sintético. Vamos mostrar que o sintético é mais sustentável, porque ele dura mais. Ele já está tendo esse discurso. E nós sabemos que, pelo menos nós sabemos da origem. Essa camisa aqui, você sabe a origem dela, qual fazenda, foi 18 fazendas que foram utilizadas, algodão, 18 fazendas para fazer essa camisa. Nós sabemos da origem e ela tem sustentabilidade. Agora você sabe a origem de qual poço de petróleo é aquela roupa sintética? Então nós temos todo um grande trabalho pela frente. Lógico, não é enfrentando entre nós aqui, mas nós temos um trabalho para convencer a sociedade que o algodão se mantém sustentável e tem viabilidade, porque nós temos volume para entregar, para ser usado para a industrialização dos produtos têxteis. E o Brasil é hoje o único, eu digo que temos o potencial de crescimento de área. Nós aumentamos, nós somos eficientes e temos esse potencial todo de poder estar usando, levar o algodão brasileiro para o mundo. E vamos manter, pelo menos, vamos manter essa questão da qualidade, junto com esse trabalho nós temos que fazer. De pouquinho em pouquinho, a roda não é reinventar a roda. Ela já existe, a gente fazer os grandes, buscar esses detalhes, cada um fazer a sua parte. Nós vamos ter um algodão confiável e com qualidade. É isso aí, obrigado. Obrigada, Schenker. São os ajustes, né? A gente tem alguns minutinhos ainda para as perguntas. Temos microfones aqui, ó, nas duas pontas. Então, por gentileza, levantem as mãos. Levantem as mãos. É o nosso que tem. Levantem as mãos para a gente sinalizar e ir até vocês. Qualquer contribuição, pergunta, participação, para que a gente possa passar para a próxima parte, que são as contaminações por plásticos, né? Enquanto o pessoal está se manifestando, Schenker, você falou muito sobre a questão dessas irregularidades, né? Dessa qualidade. Como que isso é prejudicial na indústria e também para a imagem, né, do algodão do Brasil? Bom, quando a gente vai visitar os nossos clientes, os nossos principais, aquelas indústrias que são referência naquele país ou até mente quando a gente visita aqui algumas grandes indústrias nossas aqui nacionais, sempre vem a questão, principalmente da pegajosidade, né? E o pessoal, eles ficam preocupados tanto com a pegajosidade, que travam as máquinas, anel, né? Questão do anel, tudo isso aí vai dar um entupimento físico naquela estrutura,
E também tem a questão do índice de fibra curta, porque você vai pôr um padrão e aquele índice de fibra curta vai dar menos rendimento também na fiação. Esses 2 pontos hoje são os principais que a gente vê lá fora, que são a questão, e tinha um industrial que comprou em 2018 o último algodão brasileiro. Ele não queria nem saber, estava com o gerente da fábrica dele ali, junto, o técnico, o responsável pela técnica, o engenheiro técnico lá, e falando que, não quero nem saber do algodão brasileiro. Não quero nem saber do algodão brasileiro, porque na fibra que nós usamos em 2018, nós tivemos um problema. Nós compramos um algodão de uma qualidade e nos entregaram outra. Como se o produtor, né, fosse fazer a venda direta. Não é, hoje em dia, muito são empresas, vendem praticamente 100% através de trades. E aí eu tive que mostrar uma coisa que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Eu, por um acaso, eu estava com uma mochila minha e eu peguei e baixei no iPad. Não consegui por folha, por papel, mas eu estava no iPad e eu mostrei a separação dos HVIs nossos, dos lotes nossos por HVI. E eu mostrei os lotes, isso aqui é padrão, tudo. Não, mas esse aqui está montado, então clica aqui, você vai ver qual que é aquele fardinho. E ele pôde ver, e viu também que tem a certificação pelo Ministério da Agricultura, e viu que aquele algodão lá tinha aquela qualidade. No final da conversa, o resumo: eu quero comprar algodão de você. Falei, mas eu não vendo algodão. Você vai vir comprar aqui, do Miguel, do Randung lá que estava junto. Eles vão vender para você. Eu posso vender para eles vão vender para você. Mas uma coisa assim, confie no algodão brasileiro, porque nós damos esse padrão aqui e você vai ter resultado. Ele não ia no jantar, não. Ele foi no jantar e ele ficou insistindo para comprar o algodão meu direto assim. Eu falei, já está negociado, eu já vendo para eles e vendo para você. Gente, é um trabalho de formiguinha a gente também de fazer, de mostrar aquele trabalho que nós nos dedicamos tanto em fazer. Nossas algodoeiras, a nossa lavoura, o nosso técnico está controlando a mosca branca. Isso aí nós não podemos desanimar e parar. Aos poucos nós vamos conquistando esse mercado e nós vamos estar mostrando que nós aqui, além de sermos eficientes na produção, nós somos responsáveis. Não só responsáveis com o meio ambiente, com os nossos funcionários, nós somos responsáveis com o nosso cliente. Nós entregamos o que nós vendemos. Isso ajuda também na NEA, o Marco Antônio, o seu Antônio está aqui junto, eles estão direto conosco hoje, nós estamos unidos lá fora, é um exemplo de cadeia que se une entre o setor produtivo, os nossos clientes, para poder entregar lá fora para as indústrias, aqui dentro do Brasil também, um produto que seja responsável. Se você quiser comprar um algodão com problema, com defeito, hoje tem mercado para isso, ele vai comprar. Mas nós deixando claro, através da rastreabilidade que nós temos nos nossos HVIs, através desse trabalho aqui, do workshop, de melhorar a questão da pegajosidade, melhorar, tirar, diminuir e eliminar a contaminação por plástico, isso é um grande trabalho que nós temos que ter fazendo de formiguinha. É isso que posso falar. Contribuições? Perguntas? Aqui na frente, o microfone. Reforço também que os nossos painelistas também estão à vontade, fiquem à vontade para contribuir e fazer perguntas, enfim, por gentileza. Bom dia, gente. Muito obrigado. O workshop está ótimo, mas eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Rolim. Gostaria de perguntar como é que está a questão do crescimento e adoção de bioinsumos para controle de mosca branca, por favor. Bem, com relação à utilização de bioinsumos, no caso principalmente fungos, né, pensando no controle de mosca branca, tanto a Pulvéria como a Isária, nós temos uma adoção muito grande pelos produtores, tá? É uma ferramenta que veio para ficar, principalmente para controle de mosca branca. A gente tem resultados tanto em laboratório como resultados de campo, com eficiência comprovada. Tanto, agora vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, né? O IMA tem na verdade, a gente, através da Condeag, comercializa produtos, né, bioinsumos, inclusive em Campo Verde tem a biofábrica de fungos entomopatogênicos. No caso, a gente produz lá tanto a Pulvéria, que está se iniciando a produção também em design, e algumas cepas nossas. Isso acho que é o mais importante. Hoje o Mato Grosso ele
ele sai na vanguarda, porque como instituições como a que eu faço parte, né, o Instituto Mato Grossense do Algodão, a gente vai lá e coleta cepas regionais. Então nós temos uma regionalização desse produto, né, para trazer vamos dizer, pensando em vinho, seria, como diz os franceses, o terroir, né? Então tem as condições edafoclimáticas, adaptar aquelas condições, então vai se comportar muito melhor. Temos trabalhos também com a adoção desse insumo juntamente com o químico, que veja bem, uma das coisas que me emplacou bem no início biológicos, nas décadas passadas, era achar que ele por si só ia resolver todo o problema, quando na verdade nós temos uma ferramenta a mais. Então a gente trabalha hoje tanto com a adoção dele juntamente com o químico. Então é uma ferramenta a mais para o controle. Então o que eu posso te falar é que em termos de adoção, o agricultor adota muito bem e procura muita informação sobre o uso desses produtos para o controle de mosca branca e outras pragas também. Temos uma participação aqui, na frente. Bom dia a todos, Décio Barreto, eu sou proprietário da Ecoforte, indústria de óleo, que foi montada esse ano aqui em Nova Mutum. E desde o congresso do ano passado, eu tinha falado com o Alexandre, eu queria reforçar o problema sério que a gente está tendo com as sementes produzidas, principalmente no Mato Grosso. A Ecoforte veio com uma tecnologia nova de alta produção, e a gente está tendo que reduzir basicamente 50% do volume de retirada de líder na planta por contaminação de sementes e amêndoas, que elas estão quebrando o seed coat, quebrando no densamento. Mas ela está quebrando até na descarga das caçambas, das carretas. Ela descarrega, já solta a amêndoa na descarga, nos transportadores. Isso é um problema muito grave. Eu estou com os lotes meio que condenados. A gente reduziu 50% da produção de linda. O mercado do Japão e da Espanha está preferindo o linda produzido por nossas fábricas na Bahia. E a gente tem falado isso aí constantemente com relação a essas variedades de sementes que têm fragilidade na casca. E eu queria saber do Alexandre por que isso não vem ainda. O caroço hoje é uma parte importante da renda do produtor. E a gente está sentindo isso. Eu não vejo o setor cuidar nesse sentido. Bom, essa preocupação da questão da amêndoa, do seed coat, assim, parte desse problema é do produtor quando ele escolhe a variedade para se plantar, né? O que vem ocorrendo, e aqui a gente está com o pessoal do melhoramento junto, foi desenvolvido, foi buscado ter um rendimento maior de fibra nessas variedades novas e mais modernas. Esse desenvolvimento de fibra, a princípio, não sei se me corrija, mas eles podem estar ligados à questão do seed coat. Quanto mais rendimento de fibra, menos resistente é a semente. E isso faz com que tenha mais seed coat, tanto na indústria, que vai prejudicar a indústria têxtil, como está acontecendo no caso do esmagamento, né? Nós não conseguimos ter hoje nas algodoeiras uma separação, ou fazer assim um lote do barracão vai para variedades que tenha um caroço maior, mais resistente e com rendimento de fibra menor, e outro parte do barracão que vai ter que vai ser usado talvez o caroço in natura para alimentação ovina, alguma coisa assim, ou para ser esmagado de outras formas. Mas é um problema que nós vamos ter que conviver. A melhoria, a resposta vai estar dentro do melhoramento genético, dentro das variedades. O produtor hoje ele escolhe variedades conforme vai te mostrando o rendimento, qual vai ser a melhor opção. Só que detalhe, vamos estar atento se nós temos variedades que são sensíveis ao seed coat, cuidar na colheita, em primeiro lugar, a colheita para não dar
não dá dano na semente ali na hora de colher. Tem também a característica de você estar com atraso na colheita, e tem a umidade também em relação ao tempo. Se tiver mais para frente, agosto não chove, aquele ano não choveu durante a colheita, que é bom que não chova, mas se você estiver atrasado, e esse ano também vai estar uma correria, porque nós atrasamos a nossa janela de plantio do algodão. Então assim, vai ser um desafio esse ano de manter a qualidade, de evitar seed coat na colheita e também no benefício, por causa do atraso do plantio esse ano. Mas vamos fazer o possível, gente, para evitar isso daí. E se é um material que quando está na descarga, já descaroçando, ou ele foi colhido muito seco, algum problema assim, ou ele tem já uma predisposição genética que vai estar causando ele se abrir ou ter uma deiscência, ou abrir o caroço lá, e vai causar esse dano para a indústria. Agora, como o senhor falou, e meus parabéns por estar investindo aqui também no Mato Grosso com esse esmagamento. Aqui é uma grande fonte de caroço do algodão, né? Vocês têm investido aqui, eu acho que eu fiquei muito contente, a gente já falou sobre isso. Não pude estar junto, porque eu estava no dia de campo, acho, na Bahia, né? Que foi aquele dia. E foi muito, muito positivo vocês terem vindo aqui para o Mato Grosso. Ontem eu estava com o pessoal de Beni, lá em Brasília, e uma das conversas é o trabalho que o Brasil faz com Beni, o país africano, é um projeto chamado Além do Algodão, é subprodutos do algodão. Então, além da fibra. E a África utiliza muito algodão para consumo humano, óleo de algodão. E isso aí é uma característica que nós, antigamente se usava também bem mais, até proporcional, principalmente no Nordeste, essas coisas assim, mas temos que consumir óleo de algodão. Ele é muito mais saudável, e não que soja também não seja, eu também sou produtor de soja, mas a gente vê uma qualidade, um custo-benefício muito grande no óleo de algodão para consumo humano. Então, um exemplo ontem que a gente comentou lá dentro sobre Beni, eles trazem para nós o exemplo, a grande cultura que eles têm de consumir óleo de algodão lá na África. Então, é isso, né, Jean? Lá na África eles usam bastante, uma das principais bases de óleo para comestível deles é o de algodão. Obrigada, Schenck. Acho que o Franco quer fazer um complemento antes da gente encerrar essa parte. Obrigado. É só fazer um adendo aí. Quando o senhor não recebe a semente, a gente recebe na indústria. Só que a gente não quer a semente na indústria, porque a semente na indústria ela tem o impacto exatamente igual da pegajosidade. Com um porém, a gente fica com a semente lá e a gente não tem, os equipamentos que nós temos não são preparados para separá-las. Alguma coisa a gente consegue separar, mas uma parte não. E a partir do momento que ela entra naqueles equipamentos, ela esmaga e gera o óleo. E aí tem o mesmo efeito da pegajosidade. E aí, gente, quando você falou de 2018, eu lembrei, e daí a gente fala que quem é picado por cobra tem medo de linguiça. Em 2018 nós tivemos exatamente, lembro muito bem, um caos também de pegajosidade na fábrica, e agora que a gente teve, a gente lembrou daquele 2018. Então, sim, o maior receio que nós temos na indústria é a pegajosidade, seja por aqui apresentado já pelo Dr. Guilherme, ou seja, o oriundo da semente. Obrigada. Vamos dar sequência aqui agora, a gente vai trazer o debate para contaminação por plásticos. Vamos seguir a mesma dinâmica, ok? Os nossos painelistas fazem as apresentações e depois a gente faz as contribuições. Começando com a seguinte pergunta. Edson, né? Quem vai começar, na verdade, que tipo de plástico é esse? Que tipo que se encontra nas indústrias? E quais os problemas que esses plásticos vão gerar lá na indústria? Então, começando pelo Edson. Bom, então entrando no tema de plástico, tá? A minha missão aqui é simplesmente só contextualizar, né? Qual o tipo de plástico, tá? Então, plásticos são o quê? Os pequenos pedaços de lona dos módulos que são triturados, né? Junto à pluma no beneficiamento, né? E o plástico tem sido um dos principais problemas de reclamação em relação ao nosso algodão brasileiro, né? O seu Antônio ontem, né, comentou, depois que houve a queda da patente,
né, nós tivemos vários outros fornecedores de plásticos, né, e de certa forma a gente precisava ter cuidado, né, principalmente nas questões das boas práticas, né, de regulagem dos equipamentos principalmente, tá certo? Então esse ano a gente precisa ter uma atenção muito maior com relação a essa questão. Então aqui a gente pode evidenciar, né, o plástico aqui. Então aqui nós temos a contaminação do plástico na amostra, né, aqui visualmente do fardo, né, aí aqui tem, né, o principal fator, né, a importância que nós vamos estar falando ao longo desse texto, do tema, né, aqui, né, durante a usina e durante o beneficiamento, tá? Então são alguns exemplos, né, que são importantes e que em setembro do ano passado, né, a Brapa desenvolveu uma nota técnica com todos os contaminantes, né, dando já um alerta, né, em setembro do ano passado, tá certo? Então eu passo agora para o Paulo, né? Paulo, fica à vontade agora sim para falar também sobre como é que aparecem, né, esses plásticos, como é que as lonas aparecem. Da sequência, a gente na sequência ouve novamente o Edson. Pessoal, bom dia. O primeiro contato que eu tive com a colheita mecanizada de algodão foi na safra 96-97, na fazenda Parnaíba, lá no Maranhão. Naquela época tinha uma colheitadeira 9965 e plantava-se em torno de 200 hectares. Aquela colheitadeira, nós recusamos ela, foi para Goiás, colhei no Grupo Maeda, prestar serviço, depois voltou. E a preocupação em relação ao plástico naquele momento, ele estava mais relacionado àquilo que o Alexandre comentou, que na época lá para 200 hectares não tinha nem besboia, nem prensa, mas muita lona preta, né? A carreta graneleira, vinha calcário na carreta graneleira. Então era na lona preta ainda, não tinha caçambão, não tinha 9 eixos, né? Deve ter alguém aqui dessa época ainda igual eu. E algumas estradas principais um pouco de sacolinha plástica, mas já era um problema. E a SLC sempre teve essa preocupação, igual todos aqui tem também. Mas vamos dizer assim, que o inimigo agora é outro, né? Hoje a situação, em função das enfardadeiras de 2011, 2012 para cá, tá nessa situação, né? E as marcas, após a quebra da patente, tem interferência? Tem. Tem diferença entre a Guaraná e a Tubaína. Todas são consumidas, mas tem diferença nas lonas, vai ser falado isso aqui. Porém, as situações que a gente mais tem encontrado são falhas que é independente da lona. Também tem falha da lona e tem falha da máquina. E quem é responsável pela máquina, os responsáveis pela manutenção da máquina estão nas fazendas, seja mão de obra própria, seja terceiro. Fazer manutenção de unidade de colheita hoje, vamos dizer assim, que é mamão com açúcar, né? Já tem mais de 30 anos aí que a unidade mudou muito pouca coisa, a parte de recolhimento, fusos, frigadores, escova, né? Porém a parte que a gente na máquina é responsável pelo enfardamento, isso aí está novo ainda, né? E independente, como eu disse, independente da marca, você tem os problemas, que a gente chama isso aí de rocambole, né? Na gíria aí. Falando da máquina, é básico, mas tem que ter uma atenção especial com as correias, né, do RMB, todo o processo do RMB. Mas igual eu mesmo falei, com cuidado com as correias, tem mais componentes no sistema do RMB que faz com que o enrolamento não fique perfeito. Pode ter falha antes de começar a enrolar o algodão. Então, é nesse alerta que eu venho fazer. Nós estamos na pré-colheita aqui no Mato Grosso. Eu não tenho notícia se o Vale do Araguaia está colhendo já, mas ainda está a tempo de conferir isso, né?
as máquinas estão acabando de ser revisadas, ainda dá tempo de fazer isso. É o alerta que eu venho fazer para todos aqui. Então, assim, tem que ter nós vamos falar mais tarde sobre a parte de outras práticas de qualidade de colheita, mas o manuseio do rolinho, ele é imprescindível para que também não haja contaminação. E um companheiro aí que pode fazer a diferença, não em grandes escalas, na contaminação, tanto quanto o rocambole lá, né? Aquela condição do rocambole, é o espir, né? O espeto. Porque, por exemplo, tem uma godoeira lá, tem 8 anos já, né? E aí, a carregadeira bateu na carreta lá que estava transportando rolinho. E bateu e a vida seguiu do mesmo jeito. Faz 3 anos já. Aí o espeto está torto, arrombou da ponta, e de vez em quando ele deixa um fiapinho de plástico lá dentro, principalmente naquele desmanchador de fardo que não é automatizado ainda, né? Algumas algodeiras terceirizadas recebem algodão fardão, recebem algodão rolinho, e às vezes quando dá o acidente lá, quebra tudo, põe em cima do caçamba, amarra com a cinta e vai para a cidade e volta, mas não tem esse cuidado. Como é uma coisa nova, a gente, como todo mundo está aprendendo, né? Então é outro ponto de atenção que eu gostaria de deixar com vocês. Então, destacando aí, ó, a mais à esquerda aí, no detalhe, a ponta do espir lá, ela fraturou, né? E é uma coisa simples, né? Qualquer torneiro na própria fazenda, o primeiro torneiro que achar, consegue melhorar isso aí. E na lavoura, está passando de caminhonete lá, está passando de moto, a percepção, se todo o conjunto da máquina está fazendo o serviço dela bem feito, é um enfardamento padrão. Tem que ser igual o rolinho de algodão na farmácia. A lona tem que estar perfeita, com a borda certinha ali. Com isso a gente está garantindo que a colheita vai entregar a qualidade até aquele momento que precisa para abranger os mercados. Obrigado. E existem padrões de qualidade para essas lonas também? Isso. Tá, então, além dessas boas práticas, né, que a gente precisa utilizar no nosso dia a dia, tá, aqui eu só fiz um levantamento, né, de algumas fornecedores de plásticos existentes aqui no Brasil. Logicamente tem vários outros representantes, né, envolvidos com essas lonas. E esse problema do plástico é um problema mundial em todos os países que têm colheita mecânica. Tá? E nos Estados Unidos não foi diferente essa questão também, tá certo? E aí o USDA, não, desculpa, os Estados Unidos, através do NCC, tá? Ele desenvolveu então um processo de homologação de plásticos, né? Então eles tinham que passar por um critério de testes, né, de especificações técnicas de resistência, né, de penetração, de resistência da própria lona, né, do quanto que essa lona, né, suporta, né, ficando no tempo, tá certo? E com base nisso, se vocês entrarem nesse site aí, né, vocês conseguem então saber quais foram as lonas que foram homologadas pela NCC. Então é um parâmetro que é confiável para você identificar quais seriam plásticas que de certa forma teriam uma qualidade melhor, né, para vocês operarem. Mesmo além de não adianta nada você ter um plástico de boa qualidade, mas também não seguir as boas práticas aí, tá certo? Então fica isso aqui, logicamente que não sei se a gente vai avançar no Brasil para você ter homologações de plásticos de lona, até porque alguns ensaios desses, metade a gente consegue realizar aqui no Brasil em algum laboratório, mas não conseguimos realizar todos esses tipos de ensaios que eles desenvolveram lá nos Estados Unidos, tá? Mas serve de referência na hora de vocês fazerem a compra dessas lonas aí, tá? E volto a reforçar, né, o que, né, o Antônio falou, de incluir as boas práticas no processo aí para mitigar o problema do plástico, tá ok?
exatamente. Para falar das lonas nas algodoeiras, né? Fique à vontade. Bom dia a todos. Obrigado ao IMA e à AMPA pelo convite. E vamos falar um pouco das algodoeiras. Uma primeira apresentação sobre algodoeiras, terá outras depois. Então, a questão das lonas nas algodoeiras, eu coloquei assim uns números. Nós gostamos de trabalhar com números, então são indicações, obviamente não são estatísticas que valem para o Brasil inteiro, tá? São alguns clientes nossos que trabalham bem nas algodoeiras, né? Eu, ano passado, aí tivemos assim uma ocorrência por dia, 6 a 10 minutos por ocorrência, por parada. Isso representou 0,5 a 1% do tempo de produção. 140 nessa particular algodoeira, 149 paradas, ocorrências por lona na safra. Isso parece relativamente pouco uma ocorrência por dia, mas é um problema, porque tem que parar o processo, parar o beneficiamento. E não é só parar, depois é voltar a operar a velocidade normal, o fluxo retomar equilíbrio. E aí eu quero fazer uma primeira conexão com o que o seu Antônio Esteves falou ontem, numa das slides dele. Tinha 3 vezes a palavra uniformidade da qualidade, como fator de competição com as fibras sintéticas. Então, quando você tem que parar o processo, interromper o fluxo e depois ligar de novo, isso várias vezes, porque tem lona, e que ainda você tem que fazer isso com 5, 6 ou 7 variedades durante a safra, a uniformidade da qualidade que sai nos fardos, a uniformidade dos fardos não é tudo o que poderia ser, né? Bom, então o que o pessoal faz em geral é de segregar fardos antes e depois de ter enxergado um pedaço de lona. Isso representa 0,1 a 0,2% dos fardos dos nossos clientes, né? Só que tem um risco grande de muitos fardos ser despercebidos, né? Então, na verdade, é muito possível que a quantidade de fardos contaminados esteja maior. Onde acontece o problema na algodoeira? Durante o manuseio dos fardões, nos pátios, antes de entrar no maquinário, como isso acontece no campo também. Então, pátio, e na abertura, quando se faz o corte da lona. Então aqui é uma imagem do processo, onde nós colocamos os pontos onde tem risco de fragmentação da lona. Então tem o desmanchador, os batedores, o descarroçador e depois o limpador de pluma. E tem poucos pontos onde se pode fazer uma detecção visual, nos rolos dos desmanchadores, em geral, né? Na caída, de descida do algodão dentro do descarroçador e depois nos fardinhos. Então, como mitigar hoje a contaminação? O que nós temos para mitigar? A nível do módulo, temos que fazer um manuseio mínimo possível, um mínimo de movimentação. Temos que segregar os fardões que têm um problema aparente, né, de lona rasgada, de pedaços pendurados e tal. E nós temos que fazer um benefício separado com o máximo cuidado, né? E pelo menos temos que ter, a nível da algodoeira, um dispositivo para girar os fardões, né, os rolinhos, ou na pá, a nível dos spears, né, do espeto, ou na entrada do processo, no desmanchador fixo.
Temos que treinar as equipes, isso é muito importante para o pessoal ter uma atenção muito grande sobre lonas estragadas, sobre fardos, quando os fardos se desmancham, que o pessoal recolhe com pá carregadeira o algodão assim solto, tem que olhar muito bem se não tem pedaços de lona. E existe também hoje tecnologias, tipo de abridor de rolinhos, como esse, que não fazem corte, como esse da Cherokee, por exemplo. E se acontecer, o que nós podemos fazer? Então, observação permanente na saída dos alimentadores, quando o algodão vai entrar no descarroçador, aí dá para enxergar o pessoal que está no painel de comando, por exemplo, tem que ser muito atento para ver se tem pedaços de lona chegando no descarroçador. Se acontecer, olhar rapidamente, parar o maquinário, e olhar no desmanchador e os batedores, se tem lona presa que está se desmanchando. E segregar os fardos, 2 fardos antes, em geral, e 2 fardos depois, no mínimo, depois que acontece que se prensa o fardo contaminado. Quais são as buscas de tecnologia para mitigação? Nos Estados Unidos, principalmente. Na Austrália tem pouca coisa, tem um dispositivo que é meio de fabricação local, se chama Crab, que é próximo do dispositivo da Cherokee, ou seja, que puxa, depois de colocar o fardão de pé, puxa a lona sem corte. E tem garfos sendo desenvolvidos com rotação automática pela USDA, com vários dispositivos, sensores e tal. E tem desenvolvimento de vídeo que monitora atrás da cabeça, atrás dos rolos desmanchadores, que monitora a presença de lona se enrolando. E para terminar, existe dispositivos de detecção e descarte automático na entrada do descarroçador. O dispositivo inicialmente foi desenvolvido pela Lummus, mas o dispositivo da Lummus não foi em frente por alguns motivos, não pela eficiência, conseguia tirar 85% dos pedaços de plástico. Então, a Lummus parou de trabalhar nisso, mas a USDA ainda está trabalhando. Então, aqui dá para ver que quando se introduz no fluxo de algodão um pedaço colorido, aí a ejeção de algodão em caroço fica automática e cai na frente do descarroçador. Não é fantástico de cair no chão na frente do descarroçador, mas é muito melhor do que ter pedaços de plástico no faro. Obrigado. Muito interessante a tecnologia. Agora o senhor Edson volta para falar justamente da quantificação dos fatos, nas amostras. Bom, pessoal, o que a gente quantifica, no caso do HVI, acho que a gente evoluiu bem, o Schenkel deixou claro aí que as características intrínsecas da fibra nossa são muito boas. Mas como é que a gente quantifica então o plástico, tá certo? Bom, diante disso, a gente pegou os Estados Unidos, tá? Todos 100% dos fardos, eles são analisados no HVI e também é feito uma análise de contaminação, tá certo? Então tem uma tabela, tá? Então lá nos Estados Unidos eles utilizam uma tabela de codificação, tá certo? Tá? Essa tabela aqui, e aí esse dado de contaminação ela está lá no relatório de análise desse algodão, tá certo? Então aqui, nós temos então uma tabela da safra passada, onde você tem os principais contaminantes, Então tem desde preparação, bark, caule, capim, óleo, tá? Seed coat, e você também tem aqui plástico, contaminação por plástico nos Estados Unidos. Então, fazendo essa quantificação, nos Estados Unidos nós temos 213 fardos contaminados por plástico a cada 1 milhão de fardos. Então é uma referência para que você possa ter uma ideia que esse é um problema para qualquer
né, país que use, né, a colheita mecânica e que tenha que fazer as devidas práticas aí para mitigar o problema, tá? No Brasil, tá, para a gente não dizer que nós não temos o número, né, lá na Minas Copra, ele também estava utilizando essa tabela, e aí a gente consegue observar, né, que o nosso índice, né, numa amostragem aí de mais ou menos 320 mil fardos, né, nós tivemos aí em torno de 4 vezes mais, né, o volume de contaminação por plástico, né. Aqui é uma amostragem pequena, são 300 mil análises. Então, talvez seja importante que a gente possa fazer uma quantificação disso para a gente começar a fazer essa mitigação do problema aí, tá? Então, só para vocês observarem ali, né, 4% de problema foi de fumagina, tá? Então, evidenciando a questão da pegajosidade, que foi o tema anterior, tá certo? Mas se você pega o que nos chama a atenção aqui, né, que nós estamos falando de 7,7% de contaminação que nós temos no nosso algodão, ou seja, é um volume significativo, né, se esse algodão for desagiado, né, tiver um desconto significativo no preço. Então, enquanto nós estamos falando assim em quantidade, né, nosso volume tem aumentado a cada ano, então também aumenta a quantidade de contaminantes e evidencia isso com o cliente lá fora, tá certo? Quase finalizando esse painel, agora vamos falar um pouquinho da importância da colheita de qualidade e depois a gente vem para as considerações da indústria, da cadeia produtiva e abre para mais perguntas. Dando sequência, pessoal, o que foi comentado ontem, o Sr. Antônio comentou em relação à cor, né? Então, assim, o grande detalhe hoje, nós estamos falando do plástico, estamos falando da pegajosidade, mas financeiramente um grande inimigo a ser batido é a questão do algodão creme, né? O algodão contaminado por poeira. E nem sempre é só poeira, muitas vezes é umidade, né? Então, quando a gente observa esses dois cenários, né? Nós temos uma carga de algodão que sofreu com umidade, excesso de manuseio, e outra situação onde o algodão ele está no campo, já tomou chuva, né? Ele está meio escorrido ali, os fardos de cima, o fardo de baixo, a base está apodrecendo e ele começa a fermentar, começa a amarelar, né? Então aqui está o exemplo errado, né? Hoje a gente ainda encontra isso. E quais são como é que o produtor vai investir para manter o algodão branco, né? São práticas simples, às vezes o simples a pessoa não consegue fazer, mas é fazer bordadura, né? Segregar o que é algodão de borda, o que é algodão de noite. Hoje a maioria das empresas, pessoas e amigos que a gente conversa, o discurso é sempre o mesmo, está muito bem alinhado. Eu beneficio o algodão de noite separado do algodão de dia, né? Mas a gente tem que olhar isso com maior profundidade, né? As coletadeiras hoje já tem forma de monitorar a umidade do algodão, né? Além de monitorar a umidade do algodão que está sendo colhido, a gente consegue que o fardinho, que o rolinho, a gente saiba que aquele rolinho que está lá na beirada do talhão está com 10 de umidade, né? Tem que alinhar os ponteiros aí com a concessionária, com a equipe de tecnologia, para poder fazer com que isso vire verdade na prática, né? Para que o pessoal da usina consiga beneficiar esse algodão, fazer uma gestão desse beneficiamento, e quanto mais cedo beneficiar o algodão com mais umidade, melhor. Imagina você beneficiando aí o pessoal da usina, né? 3 semanas beneficiando o algodão com umidade, o ajuste dos componentes da indústria lá, umidificador, secador, né? Todo aquele processo ele fica mais uniforme, né? E
em relação à questão de qualidade. Todo algodão, quando ele é deixado na lavoura, ele tem que ter um espaço entre um rolinho e outro, para não ter umidade ali no meio, né? Nas algodoeiras, o emblocamento, por conta até de segurança, também tem que ficar mais separado. O uso de lona, quem quiser fazer a conta e o que custa a lona e o quanto que protege do deságio, né? Tem bastante fazenda fazendo isso já. E essa última foto aqui do algodoeiro lá de Primavera, onde o pátio da usina ele tem que estar desse jeito aí durante o benefício, né? 2 meses depois do benefício, o algodão processado ele tem que estar embarcado já, né? Você não pode ficar com esse passivo aí. Não é passivo, é um capital que está parado. E a necessidade de capital de giro de algodão, todo mundo sabe que é altíssima. Mas quando você tem algodão creme, que tem dificuldade de vender no mercado, essa necessidade de capital de giro aumenta demais. Eu quero agradecer, meu tempo acabou aqui. Obrigado. Eu que agradeço e agradeço aos senhores que estão cumprindo rigorosamente com o tempo. Assim a gente consegue ter mais tempo para as discussões. Eu abro agora a palavra ao Franco e ao Alexandre Checo para as considerações. Diferente da contaminação por pegajosidade que foi tratada anteriormente, que a fiação vira um caos, todo mundo se desespera, todo mundo quer arrumar alguém para matar, no plástico não é tanto. No plástico não é nenhuma novidade para vocês, mas a gente só consegue identificar no plástico quando chega lá, a contaminação plástica. Esporadicamente encontra-se quando vai fazer o TK, se naquela amostra tiver, você identifica que naquele lote pode haver contaminação por plástico. Do contrário, é só quando chega lá na indústria, e às vezes nem quando chega. Quando chega está a capa envolta no fardo, e aí a gente não consegue perceber. Percebe depois que o fardo é aberto e está pronto para encostar na linha. Então ele já foi movimentado, já entrou para o estoque, o sistema da mistura já disse, aquele fardo que você tem que buscar, a gente foi lá e buscou aquele fardo que com tanto esmero vocês fizeram, e a gente abre ele e fala, opa, a gente não pode usar esse fardo, porque esse fardo tem uma contaminação de plástico. Isso quando a gente percebe, quando é visível, dessa forma. Ou assim. Do contrário, se a gente não perceber, ele vai entrar para a produção, não vai ter nenhum problema no processo de fabricação, exceto quando ele pode romper no meio do processo, mas não vira um caos com uma pegajosidade. Mas o nosso cliente percebe. Nós não temos nas indústrias brasileiras equipamento, existe, inclusive confirmei aqui com o Jean, a Uster tem equipamento, eu sei que a Trutler também tem, a Ritter também tem, que são fabricantes de máquinas, mas um equipamento para separar fibra estranha, para nós, talvez os valores são diferentes quando a gente fala de produtor para a indústria, mas você fala que um equipamento pode custar de 800 mil a 1.500.000 reais para uma linha, para separar a fibra estranha, você vai falar para o industrial, ele vai falar assim, mas com esse dinheiro aí eu compro máquina para produzir fio, para agregar a produção, para ser mais produtivo, para ser mais competitivo, para consumir mais algodão, não para eu separar uma impureza que vem. Até é estranho quando a gente ouve, quando algumas empresas importam fio de países asiáticos, e fala, você quer importar livre de contaminação? Como livre de contaminação? Porque tem o contaminado, tem o fio contaminado e o fio livre de contaminação, que não é 100% livre de contaminação. Então aqui no Brasil, que a gente consome 100% do algodão brasileiro, a gente não tem essa prática de ter um equipamento para separar. Essa incidência, até o Alexandre me perguntou, mas e agora, como é que está? A incidência nessa safra aumentou das safras anteriores. Dessa contaminação plástica. A gente fica muito contente de ver aqui que tudo tem solução, forma de mitigar. Esse aqui é um exemplo de uma malha. Uma malha que todo mundo está usando aqui, ou boa parte de nós estamos usando,
com a contaminação plástica. Veja, está aqui. Com certeza absoluta, cada um de nós, quando for comprar uma peça de roupa, a gente olha a peça, a gente experimenta, se serviu, se a gente gostou, a gente vai olhar o que? A etiqueta. Primeiro para ver se é feito de algodão. Depois, nós especialmente, a gente vê se é feito no Brasil. E depois a gente começa a olhar a costura, o acabamento, o corte. Alguns vão olhar a etiqueta do preço para ver se gostou mesmo. Mas daí você gostou de tudo. Daí você olha na peça, tem uma contaminação de algodão, de plástico. Quem é que vai levar? Não vai. A não ser que o cliente dele fale, você fala, pô, mas eu vou lá no evento da AMPA e vou com uma contaminação de plástico, não vai dar certo. Então esse é o maior problema. E o nosso cliente, o que ele faz conosco da indústria? Ele simplesmente fala, olha, está aqui, a contaminação é tua, eu quero indenização por tudo que eu comprei. Porque quando ele vai colocar no infesto, que é uma mesa grande, para preparar para o corte, e o corte é onde as empresas de confecção precisam investir muito em tecnologia para perder menos, para ter menos retalho, essa contaminação pode ficar no meio de qualquer peça. E fala, bom, eu não quero perder todo esse trabalho que eu vou ter em função disso. Então isso pode ser resolvido, a gente está junto para resolver essa situação da contaminação. Aqui é só mais um exemplo de contaminação plástica também numa malha já tinta. Mais um problema, indenização do fio, da facção na malha e da tinturaria. Obrigado. Bom, pessoal, só tenho as considerações finais, agradecer a presença de todos aqui. Acho que é muito importante nós estarmos ouvindo essas referências. Vimos que, como é que o Franco falou, nós temos soluções, às vezes soluções já são conhecidas, a gente não pode esquecer e temos que estar dando continuidade nessas melhorias, nesses cuidados. Falou-se hoje um pouco sobre, desde o problema do plástico, não é somente de um setor, são vários setores, desde a máquina, desde do benefício, todos aí, da qualidade do produto, daquele plástico, para poder a gente evitar que tenha esse tipo de contaminações e tire a imagem da qualidade do algodão brasileiro. Vocês viram como a indústria é importante a gente ter esses cuidados todos, vai aparecer lá no outro elo da cadeia. E dizer então que com, Décio, mais workshops desse de qualidade, a gente pode estar melhorando e mantendo aí o que a gente vem desenvolvendo no algodão mato-grossense e algodão brasileiro. Sempre uma melhoria constante, com pessoas que nos trouxeram história. O senhor Antônio foi muito boa, apesar de não estar aqui, de ter chegado mais tarde, né, senhor Antônio, mas foi muito bem comentada a palestra do senhor, que teve a oportunidade de ouvir ontem à noite. Então, você ter a referência da história, do que se fez até construir aquele slide que eu mostrei, nós sermos hoje o grande exportador de algodão no mundo, todo esse trabalho que foi feito, a gente não esquecer da história, e os novos que estão vindo aqui agora, tanto na questão de produção ou técnicos novos que estão convivendo agora com o algodão nesta realidade, pode estar aprendendo e melhorando cada vez mais. Então, parabéns a todos, parabéns pelo algodão mato-grossense, algodão brasileiro, e vamos em frente aí com um algodão brasileiro com qualidade e responsabilidade. Obrigado. Bom, gente, antes do coffee break, então, minutinhos abertos para as contribuições, as participações de vocês, os apontamentos, perguntas. Aqui no canto a gente já tem um participante. Vamos lá? As embalagens, não estou falando só do Grupo Nortene, elas possuem manuais de utilização. E isso é pouco conhecido. E onde é que esse manual vai cair? Justamente na configuração da colheitadeira, muitas vezes, para deixar a embalagem no campo. Porque tem a relação de como deixa a embalagem no campo com a algodoeira lá, com a castanha. É a posição de queda no campo
sem necessidade, muitas vezes, de ter uma pá carregadeira com sistema giratório, que é custoso e é difícil a gente ver nas fazendas. Mas se a gente consegue garantir a posição de queda correta, a configuração nas CPs lá correta, a gente já diminui isso para menos de 5%. A Nortene vem prestando consultoria a alguns clientes, algumas fazendas no Brasil, sobre isso. E é um case de sucesso em todas as fazendas, é 100% de resolução de problema com contaminação por plástico no processo. Algumas coisas são de embalagem, sim, mas o básico precisa ser feito antes. Os senhores querem contribuir? Seria uma questão, então, de treinamento, de mais capacitação, talvez, dentro das unidades produtoras? Eu creio que seja uma soma disso tudo. É a soma dos cuidados na colheitadeira, a soma nos cuidados de aquisição de material com qualidade, a soma das algodoeiras no cuidado. Foi falado sobre a questão dos espetos, né? É um detalhe que isso acontece, geralmente falha, ou pensa, a gente preocupa. Um detalhe, se puder até passar por um torno, alguma lixa, porque às vezes um beicinho, como a gente fala, um machucadinho que dá no espeto, ele vai empurrando parte desse plástico para dentro da algodoeira e vai dar uma contaminação pequena que seja, vai dar contaminação. Então esses detalhes, eu acho que é uma soma, tudo com isso aí, com a regulagem da colheitadeira, como foi falado aqui, toda essa soma aí a gente vai ganhar no resultado, como o Franco falou, ó, evitar o que ele me disse agora, aumentou o último ano. Então vamos mostrar esse ano, nós estamos aqui hoje para fazer, já dá tempo de fazer, a gente cuidar, seja nos espetos que nós temos hoje, dentro da fazenda ou dentro da algodoeira, na regulagem das colheitadeiras, nas correias da colheitadeira da RMP. Tudo isso, a gente somando esses detalhes, a gente vai ter um resultado diferente do que o Franco falou, nós vamos melhorar, vamos ter menos contaminação. O exemplo é o plástico. Mas tem outros trabalhos, como o controle de mosca branca, uso de biológicos agora com umidade, buscar ter a umidade que temos ainda, fazer à noite, que seja uma aplicação de controle biológico para mosca branca ainda, né? E fazer controle mais efetivo aí, com cuidado, com atenção. São todos esses detalhes, a soma disso tudo, creio que vai dar um resultado positivo para nós. E a vigilância reforçada, né? Temos mais uma participação aqui desse lado. Conseguiu? Acho que acabou a bateria. Está chegando aí rapidamente o próximo. Chegou. Oi. Bom dia a todos. Meu nome é Daniel da Lumos. Agradeço muito pelo convite e a panelistas. O Jean-Luc falou do sistema que a gente estava desenvolvendo. Eu trabalhei bastante nesse sistema. E o assunto nesse sistema... Primeiro, que para quando chega na frente do descarroçador já é tarde, né? Porque você já não deveria ter chegado esse plástico na frente do descarroçador nunca. A regulação da colheitadeira, colocar um bom plástico, o manejo no pátio é fundamental. E depois, outra coisa que acontece, que o Edson mencionou, quando você tem 1 milhão de fardos e só 200 que você detecta a contaminação, é muito difícil justificar um investimento para tirar esses 200 fardos. Não tem jeito, porque ninguém faz a conta, não dos 200 fardos, sino dos 10 centavos a menos que você recebe porque seu algodão, ou algodão tudo do Brasil, está contaminado. Então, aí que está o assunto. Inclusive acontece isso, nos Estados Unidos eles recebiam faz alguns anos 10 centavos a mais por ter algodão livre de contaminação. Hoje, por causa principalmente do rolinho, eles têm 5 centavos. Então eles estão perdendo um monte de dinheiro. Aqui também o produtor brasileiro está perdendo um monte de dinheiro por isso. Mas a conta que geralmente o pessoal faz, que é? Eu fiz X fardinhos, eu tenho... eu devo ter só 50 com contaminação, não é problema. Mas ninguém faz a conta do monte de dinheiro que perde por esses 10 centavos em 3 milhões de toneladas. Muito obrigado. Bom, deixa eu falar de novo. Daniel, parabéns. Eu acho que assim, essa conta é coletiva. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos diminuir muito a contaminação e a imagem do algodão brasileiro vai ser mais positiva e nós vamos ganhar que seja, né, senhor Antônio? Nem que seja 5, 10 centavos a mais e se torne um grande valor para todo mundo.
todo mundo ganha em cima disso aí. Realmente é uma visão muito boa dessa, Daniel. Você mostrou, e você tem razão. A Austrália e os Estados Unidos também foram cobrados por essa contaminação, não é só o Brasil. Mas eles estão fazendo o trabalho deles. Eles estão procurando diminuir, e nós não podemos ficar para trás. Senão nós vamos ser, como foi falado aqui, o contaminado ou contaminado, né? Vamos ter uma contaminação maior e vamos ficar com a imagem maior e vamos perder valor agregado no produto para todo mundo. Não é só o meu, mas é o de vocês todos também. Então vamos procurar fazer o dever de casa de cada um. E é importante também salientar que a indústria não quer pagar deságio por contaminação. Seja por plástico, por pegajosidade, por semente, por silicote. Não é essa a intenção. Não é, vou ganhar no deságio, que não ganha. A perda que se tem no processo industrial é maior do que o ganho do deságio. Então essa conta também não fecha. Vendo aqui todas essas explanações, então vê-se que há muito alternativas e com competência aqui posta nesta sala hoje, certamente os ganhos de todos, principalmente da nossa cadeia do algodão brasileiro, está aqui, tá na nossa mão. Quando a gente vai fazer lá um trade-off de uma escolha, nunca uma indústria vai fazer uma escolha em pagar deságio por ter contaminação. Ou talvez eu dizer nunca é muito forte, porque eu não posso falar em nome de todos. Mas quem faz conta na indústria não vai conseguir encontrar esse número que seja viável e pagar um deságio por ter uma contaminação que a perda no processo produtivo é muito maior. Mais alguma participação? Não? Quero aproveitar, inclusive, a presença do especialista em colheita aqui para a gente falar sobre, na verdade, acho que é um resumo de tudo que que os nossos painelistas falaram, que passa pela qualidade da fibra, é justamente uma colheita bem feita, né? Uma colheita que precisa observar algumas recomendações. O que o senhor diria, qual recomendação principal o senhor faria? Na verdade, assim, não teria uma recomendação principal. Desde a parte de unidade, ajuste de distribuidor em relação a fuso, qualidade do detergente, né, do shampoo, e avaliar se esse shampoo naquela solução de diluição está sendo eficiente, né? Horário de entrada de colheita, usar o medidor de umidade, né, aquele manual, né? Aferir se o medidor de manual está ok. Às vezes o medidor de manual medidor de umidade está na balança, né? Tem que estar na lavoura. Ajustar em 10 pontos esse processo de colheita da fazenda, né? Que, na verdade, se for pontuar mesmo, vão dar 40, 50 pontos, né? Mas começando pela unidade, a parte no que se diz respeito à limpeza das unidades, lavar as unidades, fazer os turnos para lavar as unidades de madrugada, né? Em relação à parte, o algodão está plantado, se você não tem bordadura feita, barreira seja milho, sorgo boliviano, seja feijão bandu, você tem que colher esse algodão separado, essa bordadura separada, porque ele vai ter um deságio pela sujeira, né? Ele já vai ser algodão mais creme. E o principal fator em relação à umidade que eu vejo é identificar e segregar, se possível, vamos dizer assim, as áreas mais úmidas, colher de dia, beira de dreno, né? A beira de APP colhe de dia, né? E as áreas mais altas, quem tem essa particularidade aí, deixa para colher à noite, que daí você vai trabalhar melhor a questão da umidade e vai conseguir colher até mais tarde. É difícil fazer isso lá na lavoura, com certeza é difícil. Agora, se fosse fácil, qualquer um faria, né? É simples assim, igual já foi dito hoje. Obrigada, Paulo. É isso, né? A gestão da umidade, limpeza periódica, manutenção. Por favor, Gelo, o microfone para fazer o complemento. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário com relação ao problema de lona ligado ao preço da lona, né? Todo mundo sabe que tem várias qualidades. O Edson mencionou os critérios que poderiam ser considerados para selecionar e aprovar lonas.
Mas hoje, para dar uma ideia, uma algodoeira que produz 50 mil fardos, a diferença de preço entre uma lona de referência, todo mundo sabe qual é a marca, né? E uma lona de segunda qualidade, ou terceira qualidade, é uma coisa que equivale mais ou menos a R$1.500.000. Né? Então, tem busca de economia, comprando lonas mais baratas, para um valor desse tipo assim. E quando se coloca esse valor, né, em comparação com o que nós falamos antes, de um desconto de alguns centavos sobre a fibra, é muito rápido de perder um valor bem superior, né, e justo somente já pela reputação. Né? Então, na verdade, é uma economia que é muito discutível.